Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: simples assim. Então veja bem, olha, isso daqui, eu estou colocando o tema deste vídeo dessa maneira porque eu achei até um pouco engraçado. Como eu estudo parapsiquismo já há 30 anos, então eu acredito que no decorrer desse tempo eu tive muitas vivências assim práticas, né? Tá, e o que eu acho curioso e até assim engraçado é o fato de algumas pessoas que estudam o assunto, né? é, Provavelmente são pessoas novatas, mas não deixa de ser engraçado isso daí. Da pessoa dizer que teve uma experiência, tipo assim, ó, no cosmos, e a impressão que a gente tem é que aquilo ali é fácil, tá certo? A pessoa vai lá na Via Láctea, lá no outro planeta, e interage com todo mundo, com outras civilizações. Então eu achei, às vezes quando eu vejo pessoas assim, então eu acho engraçado, porque não é, pelo menos não é bem assim comigo, e também eu tenho observado aquelas pessoas que já estudam os fenômenos parapsíquicos há bastante tempo, a gente sabe que não é assim, não é dessa maneira, né? Tá certo? Tão fácil assim. Parece que a pessoa foi dar um rolê na Via Láctea, assim, tá certo? Bater um papo com os extraterrestres lá dos outros planetas e tudo mais. Então a coisa não é bem assim. Eu acho engraçado da espontaneidade da pessoa falar assim, dessa maneira. Normalmente, pelo menos é o que tem acontecido comigo nas minhas vivências, principalmente de projeção consciente e de clarividência. É assim, comigo, acontece assim comigo. Quem lê os meus livros, que eu tenho livros aí também e tal, né? E vê os meus vídeos, eu já tenho me referido dessa maneira aqui. Normalmente é assim, a clarividência quando ela abre e a projeção consciente também é mais ou menos assim. É coisa de pouquinhos segundos. Aquilo ali abre assim, né? Normalmente é supervisionado por amparadores, que são esses benfeitores espirituais que supervisionam a evolução consciencial ou espiritual daquelas pessoas interessadas em evoluir, em progredir consciencialmente, né, em evolução, né? Então é assim, aquilo abre, assim a gente dá uma olhada e aquilo fecha. É a mesma coisa da projeção consciente. A não ser que seja uma projeção de consciência contínua, que a pessoa deita e sai consciente, a pessoa não perde a lucidez de passar de um plano para o outro, do plano físico para o plano extrafísico. A gente chama de projeção de consciência contínua. Tá? Mas é uma ocasião raríssima na vida de pessoas experientes. Tá? Então isso não acontece assim a qualquer momento, nem como a gente quer. Tá certo? Então, não é assim. A gente vai assim. Eu vejo pessoas falando, tem algumas pessoas que conversam, aquilo ali está estampado na cara da pessoa, que a pessoa nunca. A pessoa não sabe nem o que é uma projeção consciente ou uma clarividência. E a pessoa está ali falando o que é aquilo ali, né? Mas batendo papo, a gente, ou ouvindo os relatos, a conversa da pessoa, a gente vê que a pessoa não tem nada a ver, né? Mas enfim, faz parte da educação da gente a gente ouvir os relatos e a conversa e o papo dos outros, porque eu sou interessado em parapsiquismo, ufologia, paraufologia, enfim, em assuntos correlatos a esses aí, né? Tá? Mas a gente vê, não é bem assim como algumas pessoas falam, né? Tá certo? Não, eu fui dar um rolê com os amigos extraterrestres aí pela Via Láctea aí e tal, né? Tá certo? Olha, não estou dizendo com isso que a exoprojeção, por exemplo, no espaço sideral, não ocorra. Isso acontece. Com algumas pessoas isso acontece mesmo. Tá certo? Porque afinal, como dizem os pesquisadores aqui, todos nós que estamos ressomados ou reencarnados neste planeta somos extraterrestres. Nós reencarnamos aqui, né? Alguns têm consciência disso, outros não, né? Tá certo? Mas eu estou me referindo a gente ter assim, a lembrança. O problema maior talvez não fosse nem tanto a pessoa conseguir realmente fazer uma exoprojeção, tá certo? Mas trazer essa lembrança, a rememoração posterior aqui. O problema maior é esse aí, tá certo? Aqui no plano físico nós temos condições aqui, na vigília física, de analisar as coisas com tranquilidade. Veja, porque esse aqui é o nosso plano de referência,
Tá? Então aqui a gente tem condição de analisar as coisas, pegar, analisar, anotar, tal. Já no plano extrafísico não é assim, tá? Só se, que nem eu falei, se a pessoa fez uma projeção de consciência contínua e a pessoa está dominando aquilo ali, a gente sabe da dificuldade disso por questões de energias, do energossoma, do duplo etérico, da condição de lucidez que varia muito de uma situação para outra, enfim, depende demais dos amparadores. Tá? Então não é assim como algumas pessoas falam, não, eu fui dar um rolê na Via Láctea com os meus amigos, lá, os meus irmãos lá, os extraterrestres. Não é assim. Tá? É que não falo, eu vejo a palestra dos outros, tal, tudo mais, né? Mas eu já vivencio isso há mais de 30 anos. Então não é bem assim. A gente pega flashes, assim, traz uma rememoração fragmentária, uma coisinha, tal, que a gente vai mapeando a situação e, enfim, elaborando algum trabalho, alguma pesquisa, mas não é assim, a gente sai, fica lá à vontade, tal, assim, dando rolê, não é desse jeito. Isso é tranquilo. E nesse ponto eu posso falar porque eu tenho vivência disso. Há 30 anos, vivencio a coisa na prática. Então, de vez em quando a gente traz uma rememoração fragmentária, dá um flash de uma clarividência, a gente vê uma coisa. Isso, na maioria das vezes, é supervisionado por amparador. Assim, os benfeitores espirituais, por algum motivo, ou didático, ou alguma coisa. Tem algum motivo, geralmente. Tá? Então, ó, eu tenho vivência prática disso daí, que nem eu falei, já há mais de 30 anos. E 99% foi espontâneo, sem auxílio de técnica. Tá certo? Então, por isso que eu estou falando a dificuldade da pessoa, a própria pessoa promover uma exoprojeção, alguma coisa. Quando falo muito em técnicas assim, eu sou bastante cético nesse sentido aí, tal, né? Tá certo? Da probabilidade da pessoa ter assim uma margem de acertos na técnica, no sucesso daquela de empregar uma técnica, tá certo? Porque, que nem eu falei, eu tenho experiência disso, experiência prática disso. Então 99% das experiências que eu tive, todas elas, 99% foi espontâneo. Aqui e acolá eu tive um sucesso com alguma técnicazinha aí, tá certo? Mas a imensa maioria das vezes foi espontâneo. Assim, espontâneo a gente pode dizer entre aspas. Normalmente são alguns amparadores aí que proporcionam aquele tipo de experiência, projeção, tá? Muitas vezes eu vi que eram os amparadores que estavam proporcionando aquela experiência, mas muitas vezes. Tanto de clarividência como projeção consciente ou algum outro fenômeno bioenergético, outro. Assim tal, né? Um ou outro eu fiquei até meio em dúvida se não seria espontâneo mesmo, assim, por conta própria. Tá certo? Que eu tive uma de clarividência viajoura, aqui e acolá, e eu sei que... Então aqui e acolá, um ou outro, eu acho que foi espontâneo. Assim tal. Mas a maioria das vezes é patrocinado por amparadores com algum objetivo específico. Aquilo tem alguma finalidade educativa, alguma situação. Tá? Então, quando eu vejo algumas pessoas assim, se dizendo soltinhas da Silva aí no cosmos, aí dando um rolê no cosmos assim, eu fico desconfiadíssimo, porque eu sei que não é assim. A gente não fica soltinho da Silva assim, dando um rolê por aí no universo aí. Olha, que nem eu falei, a exoprojeção, a pessoa visitar outros planetas, isso acontece com quem está ressomado aqui na Terra, reencarnado. O problema, que nem eu falei, é a pessoa trazer a lembrança disso para cá. Isso provavelmente acontece com uma certa parcela das pessoas por aí afora. Mesmo que a pessoa nem saiba disso e até duvide disso. Eu conheço serenona e serenão que, quando eu toco nesses assuntos, a pessoa pensa que é brincadeira. Precisa ter uma ideia do que é encarnação, a ressoma. Tá certo? Eu conheço gente muito evoluída que duvida de tudo isso, que isso exista. Tá certo? E eu vejo a pessoa projetada através daquela evidência lúcida, total, assim, fora de série. E eu sei que aquela pessoa é serenão ou serenona, e a pessoa duvida na vigília física que essas coisas aconteçam. Então, olha, a ressoma, a reencarnação é uma coisa séria demais. Tá certo? Que apaga a lembrança de o que você fazia no outro planeta, porque todos nós aqui na Terra somos extraterrestres. Tá? As pessoas podem achar isso maluquice, mas é real. Tá? Tem pessoas que sabem disso de uma maneira ou de outra, a pessoa já levantou e tem certeza. Eu conheço várias pessoas que sabem disso, muitos não sabem. E até duvidam, né? Acham isso uma loucura. Tá? Mas é real. Isso eu posso garantir. Todo mundo que está na Terra é extraterrestre, não é da Terra. Esse planeta aqui é muito novo, então não tem como. O planeta é muito novo. Tá? Nós não nascemos aqui. A gente veio de outros planetas, no universo afora. Agora, tem aqueles que sabem disso, né? Tem certeza, porque já viram através da clarividência, fizeram uma exoprojeção, ocorreu uma parabdução. Essas pessoas que são muito abduzidas aí,
É porque a gente que a ligação está muito próxima ali com outro planeta, de onde a pessoa veio. Está na cara. Então acontece isso aí. Agora, eu estou falando assim, o fato da pessoa não trazer a rememoração, isso pode até acontecer, mas a pessoa não fica à vontade, que nem aqui, que nem eu disse, a gente consegue analisar as coisas, porque esse aqui é o nosso plano de referência, onde nós estamos aqui, onde a gente está passando a vida aqui. Então a gente pode parar e ficar analisando uma situação que está acontecendo, anotando, olha, analisando, conversando, dialogando com os colegas. Agora, estando projetado, uma exoprojeção, uma coisa assim, fora do corpo, não é assim. A gente não tem... É que nem eu falei, aqui a gente tem um holopensene. Quando a gente está projetado, é um outro holopensene. A gente tem outros interesses, uma outra situação, entende? Quando a pessoa desencarna, a pessoa até, às vezes até tem uma surpresa muito grande. Fala, nossa, eu fazia essas coisas aqui e tal, eu nem sabia. Tal, né? Porque nós temos duas vidas. Essa aqui do dia a dia e quando a gente dorme, que sai fora do corpo, tem outras atividades. Então, às vezes, quando a pessoa dessoma ou desencarna, a pessoa fica até surpresa e fala, nossa, eu estava participando dessas coisas aqui e não sabia. Eu não lembrava, eu não trazia essa lembrança para o plano físico. Então, é assim. Agora, o que eu acho assim engraçado é o jeito de algumas pessoas, né? Que é engraçado isso daí, né? Eu não estou dizendo com isso que a pessoa não faça exoprojeção. A dificuldade maior, que nem eu falei, é a gente lembrar do que a gente faz quando está projetado. Esse é o grande X da coisa. Tá? A gente trazer essa lembrança, a rememoração pro lado de cá. Mas eu vejo pessoas aí soltinhas da Silva pelo universo, aí dando um rolê no universo, aí, com os irmãos extraterrestres aí. Então, não é assim dessa maneira. Tá? Que a pessoa está lá, eu estou me referindo porque a pessoa relata, não, eu estou aqui, está tudo maravilha, tal. A pessoa contando a experiência dela, que ela estava lá, estava tudo fantástico, tal, né? Que a pessoa trouxe essa lembrança. Olha, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Mas o que acontece? Como eu já vivencio isso há muito tempo, então eu trago aquela rememoração fragmentária. Aqueles flash, uma coisa, tal, né? A gente sabe que a coisa acontece mesmo, né? Quem já teve muitas experiências objetivas, assim, que você não... eu acho que o mais importante é a gente não enganar nós próprios, primeiramente. Esse acho que o mais cosmético de tudo é a gente não enganar a gente mesmo. Né? Partindo aí, a gente vai conversar com as outras pessoas. Existe também o princípio da descrença. Quem estuda isso, não acredite em nada, né, do que você está ouvindo, do que você está vendo. Tem as suas próprias experiências pessoais. Né? Então existe o princípio da descrença. Então, a princípio, a gente não deve acreditar em nada. Né? Então, começa assim. Tá? Então, olha, gente, é o seguinte. Eu penso da seguinte maneira. Ó, um dos detalhes. Ó, quando uma pessoa tem uma vivência, assim... sólida, vivência parapsíquica sólida, seja em exoprojeção, clarividência, na projeção consciente ou em fenômenos parapsíquicos em geral, quando aquela vivência, aquela experiência da pessoa é sólida, aquilo tem consistência, é duradouro, tá certo? Então, obviamente a gente tomando um certo cuidado, né? Já dá pra gente começar a analisar melhor aquilo ali e tal, tá certo? Mas essas pessoas que aparecem de repente contando essas experiências dessa natureza, que está muito soltinho de tudo, que está vendo tudo, que está não sei o que lá e tal, é bom a gente ter uma certa cautela. Não é que nem eu falei, não estou dizendo com isso que a pessoa não vivencie isso. Muitas pessoas podem vivenciar isso daí, esses fenômenos. Agora é difícil a pessoa trazer a lembrança para o lado de cá, onde nós vivemos aqui, porque o corpo, o cérebro humano, ele é muito pesadão, entende? A matéria física aqui do planeta Terra, ela é muito densa. Tá certo? Mas, que nem eu estou dizendo, eu acredito que quando a pessoa é experiente nisso, de uma maneira ou de outra, a pessoa vai ficar em evidência, de alguma forma. Tá certo? Seja como projetor consciente, como clarividente, como exoprojetor, enfim, você está entendendo? O passar do tempo, se aquilo tem consistência, é duradouro, a pessoa vai ficar em evidência. Os outros vão terminar conhecendo aquela pessoa. Não tem como, acho que até o processo das energias, enfim, aquilo vai indo, os outros vão, né? A pessoa vai ficando em evidência de alguma maneira. Eu não sou muito assim de querer aparecer muito aí, tal, eu não tenho essa preocupação. Tá? Mas eu posto muitos vídeos na internet e tal, né? Tem muita gente que já me segue, eu já andei distribuindo os meus livros gratuitamente para muita gente por aí e tal, né? Então, o que eu estou falando, se a pessoa realmente tem experiência nisso, vivencia isso na prática, né? Tem conhecimento, tem fundamento nisso daí, né? Tá certo? Com o passar do tempo, a pessoa vai ficar em evidência, de alguma maneira.
tá? Porque aquilo ali também tem que ter coerência, não pode ser uma maluquice, a pessoa tem que estar com o pé no chão, precisa ver quais são as intenções da pessoa, então, né? Tá certo? Precisa ter coerência naquela situação, né? Tá? Porque quando a gente aparece na internet, o mundo tá vendo. Então as pessoas vão ficar se questionando se é algum tipo de maluquice, qual o objetivo da pessoa, o que está acontecendo, né? Então veja bem, se a pessoa tem vivência nesse sentido aí, parapsiquismo, porque é coisa séria, então não tem como, a pessoa vai ficar em evidência, de alguma maneira, alguma situação. Tá? Então às vezes a pessoa aparece como um relâmpago assim no meio disso daí e depois some. Assim, não, eu fui dar um rolê no universo aí, lá na Via Láctea, lá no planeta, lá no X, lá falar com os meus irmãos extraterrestres aí, tô aí e tal, tirando uma onda aí e tal. Tá? Então, se é uma coisa expressiva, que aquilo ali é duradouro, tem consistência ali e tal, né? Tá? É que nem eu falei, a pessoa, num dado momento, a pessoa vai ficar em evidência. Tal, né? Não tem como. Então, ó, agora que nem eu falei assim, até porque a pessoa que tem consciência, né, que tem maturidade, ela vai pensar no seguinte detalhe também. No cuidado em divulgar essas informações. Se for uma coisa enganosa, por exemplo, uma situação enganosa, a pessoa vai induzir os outros a erro. Se a pessoa é cosmoético mesmo, que nem a turma costuma falar por aí, então a pessoa vai pensar, se tiver responsabilidade, né, a pessoa vai pensar mesmo, e com isso com maior seriedade, induzir as outras pessoas a erros e tudo mais, assim, intencionalmente, ou enfim. Eu acho um absurdo se a pessoa quer aparecer de bobeira aí. Seria mais prático a pessoa amarrar uma melancia no pescoço. Tá? A gente de vez em quando vê uns malucos por aí que aparecem de repente aí e tal, né? Que a pessoa surgiu parecendo um relâmpago aí e some também no dia seguinte. Tá? Então, agora, como eu falei, a pessoa tem que ter. Quem tem vivência prática nisso, a pessoa vai pensar na responsabilidade em estar divulgando esse tipo de informação. No cuidado em divulgar esse tipo de informação aí e tal, né? Eu sou assim bastante na parte do abertismo mesmo, né, tal, né? Mas inclusive quando eu tenho algum tipo de vivência, um extrapolacionismo, por exemplo, se eu vivencio uma situação que eu já vivenciei algumas assim bem impactantes mesmo, né? Então eu evito de divulgar isso logo de cara. Até hoje, nos dias de hoje, se for uma coisa muito impactante ali, só se eu estiver muito firme na situação ali, para diminuir o efeito da emoção, porque a gente fica sob o impacto do emocionalismo. Tá? E quando a gente está emocionado, a gente tende a errar mais. E o ideal é predominar a razão, né? Tá certo? Ser racional. Então, se eu viver um extrapolacionismo, que nisso já aconteceu comigo, uma coisa muito impactante, uma vivência assim de natureza extrafísica muito impactante, eu deixo decorrer um tempo, para deixar a poeira assentar, tal, né? Eu posso até marcar, fazer um esboço, um rascunho da experiência que eu tive, daquela vivência que eu tive, mas normalmente eu não divulgo aquilo de imediato. E também vou pensar se eu vou divulgar aquilo, para evitar o emocionalismo, aquela carga da emoção, né? Tá certo? Então, a gente vê coisas que, assim, que nem eu falei assim, e gente que está no meio de pesquisadoras mesmo, assim, a gente vê algumas coisas, ai meu Deus do céu, eu vejo algumas coisas que eu acho até divertido, assim, diante do que eu já vivi na vida, assim, em termos de parapsiquismo, de algumas pessoas falar que estão dando um rolê aí no universo aí e tal, né? Por isso que o nome, o tema desse vídeo aqui é simples assim, então, porque é terrível, né? Então, tem gente que é facinho de tudo, simples assim, é só estalar um dedo, já está lá no cosmos, lá passeando lá, né, tal, né? A gente sabe, que nem eu falei, a gente sabe que a exoprojeção, ela acontece. Mas não é bem assim simples, dessa maneira como algumas pessoas assim falam, não é desse jeito. Quando a gente vê a pessoa falando que é muito fácil fazer uma projeção consciente, ou ter uma clarividência, ou que a pessoa tem um domínio através de técnicas, eu fico pensando, porque olha, eu já vivenciei muita coisa mesmo. Eu não estou assim com lorota, não sou de mentir. Quem me conhece sabe. Eu já vivenciei muita coisa, né? De projeção consciente, clarividência e outros fenômenos também. Então eu sei como é que é. Então a maioria foi patrocinado por amparadores extrafísicos, com algum objetivo específico. Um deles é esse aqui, ó. Ele sabe que eu posso transmitir a informação, né, para o público. Tá certo? Esse é um dos objetivos, né? Poder estar passando uma parte da minha experiência pessoal para as outras pessoas que gostam do assunto, né? Tá? Mas não é assim, a gente estalou o dedo já
A gente tem que manter o bom humor disso tudo. Dessas coisas que a gente vê, porque eu tenho que compartilhar o meu bom humor também com as pessoas também, né? Não tem, tá certo? Então é que nem eu falei, acontecem flashes assim de rememoração. Você às vezes uma rememoração fragmentária, porque é assim, até a clarividência, a minha experiência maior é com clarividência, né? E assim, aquilo abre assim, é coisa de segundos. A gente olha, dá uma olhada e aquilo fecha. E eu notei, a maioria das vezes tem algum amparador do lado aqui. O amparador se percebe ele do lado, claramente, assim, não tem bromação. Você vê um amparador do lado. E foi o cara que abriu a sua clarividência. Ele mostrou aquilo para você assim, você percebe. Então não tem enrolação. E quando você está projetado também, muitas vezes você não está vendo ele, mas você está percebendo que ele está ali do seu lado. O amparador, os benfeitores espirituais, um ou mais. Então não tem maracutaia, enrolação. Tá? E agora, por isso que eu falo, então não é bem assim. Tem gente que diz que tem técnicas assim, apuradas, que não sei o que lá, então eu fico meio assim, pode até ser que a pessoa tem um domínio bom, mas... Algumas pessoas que eu conheço, assim, mas são pessoas conhecidas, que eu conheço, assim, gente que inclusive a gente às vezes vê até na televisão. Algumas pessoas têm alguma técnica, sempre que a gente nota, né? Ou outras eu também já até observei, através de projeções ou através de clarividência. Então tem gente que é indiscutível. A pessoa tem um domínio. Ali, mas é que nem eu falei, a pessoa aparece em programas de televisão, aparece na internet, é gente que ficou em evidência. Então tá ali há 30 anos, 40 anos naquilo ali. Então a pessoa termina ficando em evidência. Tá certo? É que nem eu falo sempre assim, a gente não deve procurar uma perfeição, achar um autor, um experimentador assim, perfeito, 100%. Então a gente tem que, a gente tem que extrair aquilo que a pessoa tem de bom, né? Tá certo? Pegar o que a pessoa tem de bom, mas a gente não deve esperar uma perfeição daquela pessoa. Mesmo que o que pode acontecer é você ter uma afinidade com um determinado autor ou pesquisador, tá certo? Mas a gente não pode achar que a pessoa é perfeita, porque nós vivemos na Terra. O fato de estarmos nesse planeta aqui já elimina a perfeição, por mais que a pessoa seja um exímio parapsíquico, né? O planeta é atrasado. Quem vivencia os fenômenos parapsíquicos sabe que a Terra é um planeta atrasado. Tá certo? Então só a atmosfera do planeta, as energias, a gente já saca. Tá? Então a gente não pode esperar uma perfeição, não tem como. Mesmo que a pessoa tenha muito boa vontade. Porque ontem eu estava fazendo um exercício de bioenergia, estava aparecendo um hospício espiritual aqui. Nossa Senhora, mas uma loucura. Não foi só agora, principalmente em vésperas de feriado prolongado, datas importantes, coisas dessa natureza. Quem é parapsíquico desenvolvido, médium desenvolvido, se a pessoa realmente é desenvolvido, parece um imã. A pessoa atrai aquilo ali. Que nem eu falei, ontem eu estava fazendo um exercício de bioenergias que eu costumo fazer aqui, né? Tá certo? E estava aparecendo um hospício espiritual aqui. Nossa Senhora, estava uma coisa terrível, assim, aquela situação... E eu procurava me acalmar, mas é aquele burburinho, uma situação, eu falei, gente, olha, às vezes um negócio que demora assim, tipo 1 hora, 2 horas, eu acho que interrompi, acho que com 40 minutos, alguma coisa, às vezes aquilo nem vai, de tão, assim, aquela situação terrível. Então você vai vendo, esse aqui é o planeta que a gente vive, tá certo? Então é terrível. Assim, em termos espirituais. Por isso que eu estou falando, a pessoa dizer que você vai... Às vezes você programa tudo, na hora que você deita, que você vai tentar fazer uma projeção, aplicar uma técnica, dá tudo errado. Entende? Os obsessores ficam ali, infernizando, fazendo barulho, aquelas energias, tudo... Às vezes você se prepara, dá tudo errado. Tá? Então, por isso que eu estou falando. Tem gente que chega e estala o dedo, já está lá na Via Láctea, lá no buraco negro, lá, no meio da Via Láctea. Lá. Então, é difícil a gente acreditar, né? Nessas coisas. Num mundo como esse aqui, eu estou falando isso porque tem dia que está terrível, assim, é uma atmosfera espiritual assim. Quem é desenvolvido, a pessoa parece um imã. Aquilo ali, você tem que tratar daqueles obsessores ali, aquela situação, aquilo leva dias com aquela perturbação. Principalmente que nem agora aqui, tá feriado prolongado, assim tal, vixe, olha, parece que abriram as portas do inferno. Então tá assim aquela perturbação que fica uma zona. Tá? Então, gente, eu acho que eu fiz algumas anotações aqui, que nem eu falei, porque eu achei, às vezes eu fico vendo
algumas atividades que eu vejo lá na internet, que eu vejo muito na internet, essas coisas que eu vejo aí, então tem coisa que eu não aguento. Então esse vídeo aqui, esse vídeo aqui foi um desabafo, na verdade, porque tem coisa que não dá para acreditar. A pessoa parece que instalou o dedo, já está passeando lá no cosmos, lá, não, eu vou dar um rolê na Via Láctea aí com os meus amigos extraterrestres aí e tal, né? Então, eu estou falando isso pela vivência prática minha. Então isso daqui, nesse vídeo aqui, é mais um desabafo, assim, porque tem coisa que eu não aguento. A ficar calado assim, porque não dá, né? Tá certo? Não tem como. Tá bom? Então, gente, por hoje seria só isso mesmo. Bom dia!